Olá, pessoal, boa noite. Hoje eu vou gravar a nossa última aula sobre ergonomia e sobre a NR17. Eu vou falar um pouco para vocês sobre continuar a falar um pouquinho sobre a análise ergonômica do trabalho e também sobre os anexos da NR17. Pessoal, fazendo um resumo, né, do que eu falei na aula anterior sobre a análise ergonômica do trabalho. A análise ergonômica é um relatório, né? O que eu gostaria que vocês entendessem, que a análise ergonômica é um documento, né, no formato de relatório sobre as condições ergonômicas de trabalho, tá? Então, o que se avalia nesse contexto? A ergonomia física, conforme a gente já comentou nas aulas anteriores. Então, resgatando esse conceito de ergonomia física, está relacionado com as medidas antropométricas, né? O tamanho do nosso corpo, o tamanho de mão, de membros, braços, pernas, alcances, né? O esforço físico, se tiver levantamento de peso, por exemplo, né? Ou transporte de cargas ou materiais. Medidas de mobiliários e ferramentas, né? A ergonomia cognitiva também tem que estar inserida na análise ergonômica. Então, a ergonomia cognitiva, para a gente recordar, é a ergonomia que trata da demanda intelectual da tarefa. Então, agora, eu estou gravando esse vídeo para vocês. Eu estou com uma alta demanda cognitiva, tentando lembrar todos os conceitos, acompanhar os slides e falar ao mesmo tempo, e também me observar na câmera para ver se está tudo certo. Então, são atividades de alta demanda cognitiva. Outros exemplos seriam, por exemplo, um piloto de avião que tem um amplo painel de controle, né, para operar. Cirurgiões, médicos, né, que uma decisão errada pode causar a morte do paciente. Então, é essa questão, né, de raciocínio, quem que depende de mim, quem que depende da minha tarefa, né? Tempo de execução, metas, ciclos, né? Então, é esse ponto que trata a ergonomia cognitiva. E a ergonomia organizacional, né? Que ela vai tratar das condições de trabalho, principalmente com relação ao horário de trabalho, tempo de permanência na empresa, horas extras, pausas. A questão do clima organizacional também é bastante importante, tá? Então, para relembrar, a análise ergonômica tem que abordar as 3 ergonomias. Tá legal, pessoal? Aí eu coloco um exemplo, né, até que foi citado pelo aluno Felipe, né, para a gente falar um pouquinho sobre esse filme. É um filme muito famoso, tá? É um filme que sempre, né, a gente acaba passando quando se fala de ergonomia, porque é o filme Tempos Modernos, né, do Charlie Chaplin, onde vocês estão vendo, né, que ele trabalha numa empresa bastante rudimentar, né, bastante a gente vai dizer, né, hoje seria um atraso, né, você trabalhar dessa forma, numa linha de produção, numa esteira, onde o ritmo de trabalho é bastante acelerado, a gente percebe, né, que ele não dá conta de fazer essa atividade. Então, assim, o que a análise ergonômica tem a ver com isso, né? Ela vem justamente para avaliar a tarefa que esses profissionais fazem e propor melhorias para diminuir, por exemplo, a demanda cognitiva, né? Diminuir o esforço físico, né? O ritmo de trabalho. Então, a gente percebe, né, que nesse GIF que eu coloquei, tem 3 funcionários que trabalham na mesma bancada. E esses funcionários têm alturas diferentes, né? Tem tamanhos de braços diferentes, né? Alcances diferentes. E os mesmos estão na mesma bancada, né? A gente percebe que o Chaplin, no caso, ele não acompanha, né, o ritmo de trabalho. Então,
E é sempre o mesmo movimento, ele trabalha, são movimentos repetitivos, né, que ele realiza durante toda a jornada. E durante o vídeo, né, mostra que ele não pode, praticamente ele não pode ir ao banheiro, ele tem um tempo, né, que ele pode demorar no banheiro, ele almoça, né, no próprio local de trabalho, né. Então a gente percebe que é uma empresa, né, de muitos anos atrás, rudimentar, né, e dá para a gente começar a pensar em ergonomia, né, de uma forma mais prática. E, gente, a análise ergonômica do trabalho é citada na norma, né, 11 vezes, tá? Então, sempre que fala de uma mudança, né, que o trabalho tem que ser adaptado para a posição sentada, né, que a carga, né, de trabalho deve ser avaliada, sempre se fala em análise ergonômica, né, na NR17. Então, é um ponto-chave, né? Muitas empresas acabam não fazendo análise ergonômica. Hoje, né, até hoje, esse risco ergonômico não está contemplado no PPRA e muitas vezes fica de lado, né? Então é uma coisa que a gente precisa começar a mudar, começar a questionar, né, o que eu poderia mudar no ambiente de trabalho e favorecer o trabalho para que ele seja feito de uma forma mais fácil, mais confortável e com segurança. Só destacando, né, o item 8.4.1, onde fala, né, sobre as análises ergonômicas, tá? No setor de teleatendimento. Então, eles falam, né, que as análises precisam ser datadas, impressas, ter folhas numeradas, rubricadas, a contemplar obrigatoriamente as seguintes etapas de execução. Explicitação da demanda de estudo. Então, lá você coloca por que você está fazendo essa análise, né? Qual é a demanda? Pode ser vários tipos de demanda, né? Pode ser demanda de Ministério do Trabalho, fiscalização, a própria empresa, né? Avalia, né, que existe risco ergonômico e quer mudar, por exemplo, né? Análise das tarefas, atividades e das situações de trabalho. Então, o que a gente faz? A análise ergonômica, ela é feita em cada posto de trabalho, tá? Não se faz análise ergonômica por grupos ou por setores, tá? Se faz análise ergonômica por função. Isso é um ponto bastante importante, né? Discussão e restituição dos resultados aos trabalhadores envolvidos. Essa questão do feedback, sempre que você faz um trabalho, né, uma análise ergonômica, por exemplo, você avalia os riscos, né, a que o trabalhador está submetido, e em várias normas isso é comentado, né? Inclusive na NR1, na NR9, né? Que o trabalhador ele precisa conhecer os riscos a que ele está exposto, né? Então você faz um mapa de risco, você precisa passar isso para o trabalhador, ele precisa saber quais riscos ele está exposto naquele local de trabalho. A ergonomia é da mesma forma, você tem que dar feedback para ele, orientando que ele tem aquele risco ergonômico em tal tarefa ou em tal ferramenta, né? Para que ele possa justamente mudar a forma com que ele está trabalhando. Recomendações ergonômicas específicas para os postos avaliados. E é o que a gente estava falando na aula passada. Qual seria as melhorias para aquele ambiente de trabalho, né? Então, seria ginástica laboral, seria mudar o posto de trabalho, mudar o layout, né? Vocês viram na NR12, a questão do layout é importante, para ergonomia também, né? Então, essa questão do layout, a disposição das máquinas, evitar desconforto, evitar que o funcionário, por exemplo, caminhe longas distâncias com uma peça, né, mais pesada. Essa questão precisa estar nas recomendações, tá? Avaliação e revisão de intervenções efetuadas com a participação dos trabalhadores, supervisores, gerentes. O que a gente prega muito é que se faça a gestão da ergonomia, né? A gente vai falar um pouco disso mais para frente durante o curso. Então a gente precisa fazer a avaliação e revisão. Sempre está melhorando o ambiente de trabalho, né? Isso é gestão da ergonomia. É você estar
gerindo, né, trabalhando, monitorando esse risco com o tempo e diminuindo esse risco para o trabalhador com as melhorias implantadas. E a avaliação da eficiência das recomendações. Esse é um ponto que quase não se fala, né, em ergonomia, mas é importante. Você colocou lá uma ginástica laboral. Será que realmente o pessoal gostou da ginástica laboral? Foi eficiente para eles, né? Qual a relação disso, né, com a melhoria do ambiente, a melhoria do trabalho? Houve ou não houve? Então, é preciso se avaliar isso também. Agora a gente vai falar um pouco dos anexos, né, da NR17. Eu coloquei pontos principais, tá bom? Mas aí vocês podem, né, vocês têm o livro, vocês podem olhar com mais calma e se tiver dúvida, também me avisem, tá? O anexo 1, gente, eles falam sobre trabalho dos operadores de checkout e o anexo 2 fala sobre o trabalho em teleatendimento e telemarketing. O anexo 1, né, então, operadores de checkout são os operadores que, por exemplo, né, passam sua compra, né, os produtos no mercado, naquele mobiliário, né, desenvolvido para que ele consiga, para que você coloque os produtos na esteira, né? O operador, ele vai fazer a leitura do código de barras ou mesmo digitar aquele número e colocar posteriormente para que você embale, né, ou coloque numa caixa e leve para sua casa, tá? Então isso que é o checkout, né? É as caixas, né? Falo no feminino, né? Porque a grande maioria são mulheres, né? Tem homens também, mas são os caixas e as caixas dos mercados, tá? Então a gente fala, né? Autosserviço, checkout, mercados, supermercados, comércio atacadista. Gente, pontos principais, tá? Principalmente com relação ao mobiliário, aquele checkout que a gente vê tem regras, tá? O checkout, né, só passando um pouquinho, é esse mobiliário, né, que é construído de forma, ele tem a concepção ergonômica, né, de acordo com as instruções da NR17, a fim de se evitar doenças ocupacionais durante esse trabalho, né, que já foram inúmeras, né, já tiveram inúmeras constatações de operadores doentes, né, com inúmeros tipos de doença. Então, gente, qual que é a questão, né? É dimensionar esse mobiliário para que ele seja adaptado até 90% dos trabalhadores. Então, características antropométricas de 90% dos trabalhadores devem ser atendidas, tá? Então, assegurar, outra coisa que é importante, né? Vocês percebam quando vocês forem ao mercado, né? Você tem que assegurar que o trabalhador consiga trabalhar tanto de forma em pé quanto sentada, tá? Ângulos, respeitar ângulos de limites e trajetórias naturais de movimento. O que é isso, gente? O trabalhador ele tem que conseguir se movimentar aqui, né? Ele tem que conseguir se movimentar de forma com que ele não fique travado, né? Consiga passar a mercadoria de forma rápida, né, e eficiente, né? E sem que ele fique se batendo, né, nessas estruturas ao redor, tá? Garantir espaço adequado, livre para movimentação, para colocação de cadeira, inclusive, né? Vocês percebam que é obrigatório que tenha cadeira, né? Também com estofamento adequado, né? Com a densidade adequada, a estrutura do trabalhador e a natureza da tarefa. Sempre tem que ter apoio para os pés, independente da cadeira, tá? Adotar em cada posto de trabalho sistema de esteira eletromecânica para facilitar a movimentação de mercadorias com comprimento total de 2,70 metros ou mais, tá? Gente, muitos mercados a gente percebe que ou essa esteira não funciona ou não tem esteira, né? Então, quando não tem esteira, a operadora ou o operador,
ele vai ficar forçando, né? Ele vai ficar se esticando para conseguir pegar essas mercadorias que não chegam até ele, né? Muitas vezes o consumidor está passando uma compra grande e ele não consegue, né? Empurrando tudo. Então, a esteira é fundamental, né? Para evitar esse deslocamento de coluna, né? Lombar, ombros e braços. Disponibilizar sistema de comunicação com o pessoal de apoio, supervisão, fundamental, né? Geralmente tem um aviso luminoso no caixa que se acende para chamar alguém. E manter o mobiliário sem quinas vivas, rebarbas, né? E devendo os elementos de fixação ser mantidos de forma a não causar acidentes, né? Pregos, parafusos, até eu vou colocar mais coisas, né? Fios, né? Ligações elétricas irregulares, né? Que a gente sabe, muitos T's, né? Aqueles dispositivos onde você conecta muitas coisas, tá? Então, é um problema. Então, né, nessa concepção do checkout, eles precisam avaliar tudo isso, tá, gente? Para que fique um ambiente confortável, né, para o trabalhador. E quanto maior a possibilidade do trabalhador fazer adequações, é melhor, né? Ou seja, por exemplo, uma cadeira com altura de encosto, né, ajustável, apoio para os braços, né? Enfim, isso seria o ideal. Evitar também, gente, esforços e levantamento de peso, né? Eu acho que é um papel também de conscientização do consumidor, porque a gente vai ao mercado poucas vezes, né? E muitas vezes não custa nada você ajudar, né, a operadora nesse momento ali da passagem da compra, né? Então, muitas vezes, né, se é embalagens pesadas, né, ajude essa operadora porque ela vai estar lá 8 horas por dia trabalhando, né? Então, o ideal é a gente fazer com que ela tenha menos esforço, né? Inclusive na questão do empacotamento, né? De você ensacar a sua própria mercadoria, tá? Aqui na norma eles falam, né? Manter no mínimo um ensacador a cada 3 checkouts. A gente percebe que não tem, né? Proporcionar condições que facilitem o ensacamento do cliente, isso é interessante, né? E deve ser feito, ou outras medidas que se façam necessárias, né? A gente percebe que muitas vezes as caixas de mercado, para facilitar, vão abrindo sacolinha, né? E deixando ali, mas evita, né, que ela faça esse trabalho, faça você mesmo. Gente, balança nivelada a superfície. Esse é um ponto importante, né? Porque quando a balança está desnivelada, a operadora tem que levantar o produto para colocar na balança, né? E o ideal é que ela só arraste esse produto, tá? Então, ela tem que estar na frente do operador, né? Nivelada, ser uma continuidade, né? Da esteira, tá? Teclado, digitação próximo, né? A questão da maquininha de cartão também, sempre, né? Próxima do cliente, né? Para facilitar. Evitar ficar manipulando, né? Tudo que você começa a manipular muito é mais complicado, né? É um esforço a mais. Ritmo de trabalho e pausas estruturadas. Gente, essa questão, né, de pausas é um fator que é gritante nesse setor, né? Já tivemos em várias organizações, né? Muitas operadoras ou operadores que tiveram infecção de urina por não conseguir fazer pausas, né? Essa pessoa não toma água e não vai ao banheiro, né? Ou seja, as suas características psicofisiológicas não estão sendo atendidas, tá? Então, o ideal é sempre ter alguém para substituir essa operadora, né? Filas únicas por grupos de checkout, sempre ter caixas especiais, né? Rodízio também de operadores entre os diferentes caixas. Então, são situações que podem ser controladas, né? Para evitar essas doenças, né? Como a infecção urinária que eu comentei.
Garantir as saídas, então, né, do posto de trabalho sempre que necessário. E é vedado, né, proibido você ter sistemas de remuneração por meta, premiação, tá? Porque isso vai estimular com que o funcionário não saia do ambiente de trabalho para ir ao banheiro, para tomar água, enfim, para levantar que seja 1 minuto, tá? Gente, um pouquinho também sobre o anexo 2, trabalho em teleatendimento e telemarketing. Gente, voltando na questão do mobiliário, né, que a gente já falou nas aulas anteriores. O teleatendimento, gente, é aqueles call centers, né, por exemplo, a gente sabe, eu até tenho uma foto aqui, né, seriam esses call centers, né, muitas pessoas trabalhando juntas, uma do lado da outra. Até agora, nessa época de pandemia, né, muitos call centers não estão funcionando, justamente porque são locais fechados, né, locais que têm ar-condicionado, que não tem um sistema de ozonização desse ar-condicionado. Então, seria muito complicado deixar pessoas nesses locais trabalhando, né, numa época onde a gente sabe que está correndo, né, um vírus. Então, essa questão do trabalho sentado também é importante para a ergonomia, né? Sempre como eu falei, né? Observar ajustes. Quanto mais ajustes eu tiver, melhor. Então, a gente vê na foto, né? A gente vê a altura, né, de tela adequada, evitar brilhos, contrastes, mouse e teclado próximos, né, na altura da linha do antebraço, do cotovelo, apoio para os pés, né, joelhos discretamente abaixo do quadril, né, levemente flexionados, a cadeira com todos os apoios e todos os ajustes, né, de 5 pontos, né, 5 rodinhas. Então, a gente já viu um pouco sobre isso, né? Promover o máximo de conforto e ajustes nesse ambiente, tá? Outro ponto importante, né, é a questão dos headsets. A gente sabe que elas trabalham, né, com esse headset. E um ponto que eu destaco aqui, né, a questão de higienização. Então, cada um tem que ter o seu, né, e essa espuminha tem que ser higienizada regularmente, conforme as recomendações do fabricante, ou mesmo substituída, né, caso tenha algum problema, para você não ficar forçando sua audição, né? E outro ponto que eu destaco é essa questão do headset duplo, né? Duplo, ou com somente um fone, né? Um acoplamento aqui para audição. Reparem, né? Aqui tem 2, né? E aqui tem um só. Gente, qual que é o problema? Quando você tem um só, o ideal é que você troque, né? Em alguns momentos, por exemplo, de 1 em 1 hora, você usa esse fone do lado direito e depois, na próxima hora, você usa do lado esquerdo, por exemplo, tá? Isso pode forçar, se você manter, né, somente do lado que você escuta mais, né, ou acha que escuta mais, isso vai prejudicar a sua audição ao longo do tempo também. Gente, jornadas de trabalho é outro ponto bastante importante no teleatendimento, tá? São 6 horas diárias de trabalho, né? Eles têm uma pausa de 15 minutos, né, para 6 horas, geralmente. Se passar, né, essa questão de passar das 6 horas tem que ser realmente motivo de força maior, casos excepcionais, tá bom? E prorrogação, quando houver prorrogação desse horário de 6 horas, tem que ter descanso de 15 minutos. Pessoal, o objetivo foi passar, né, alguns pontos principais da NR17, tá? Eu peço que vocês leiam, porque não são anexos muito longos, tá bom? São anexos importantes para o técnico em segurança, são setores que crescem muito no Brasil, então pode ser o campo de trabalho de vocês, né? Então, sendo a nossa última aula de ergonomia, eu peço que vocês vejam, né, essas questões
e vejam esses itens da norma, né? E tirem as dúvidas, tá bom, pessoal? Dúvidas, vocês já sabem, né? Usem os canais de comunicação e entrem em contato, tá? Eu espero que vocês tenham gostado, né? E entrem em contato se precisar. Um abraço para todos e até mais.